Oi, meus lindos! Então, gostaram da repórter, da entrevista, da pessoa que foi entrevistada? Ficou legal, né? Antes de eu começar a leitura aqui do livro com vocês, na página 35, página 35, quem sou eu, tá? Vão abrindo aí o livro de Oficina de Escritores, tá? Vou mostrar para vocês aqui o meu microfone, ó. Né? Eu não fiz a entrevista com microfone, então. Um isopor, pintadinho de preto, color 7 e um desodorante. E aí a tia fez um microfone para vocês, para eu poder falar com vocês. Certo? Muito bem, só queria mostrar para vocês como eu fiz, tá? Então, agora nós vamos para o nosso livro. No nosso livro, na página 35, eu vou ler com vocês. Quem sou eu? É uma pergunta, né? Tá lá o ponto de interrogação. Quem é você? Com certeza não é a mesma pessoa para todos. Como será que sua mãe vê você? Será que ela vê do mesmo jeito que o seu pai, ou um colega, ou seu avô? Para seu melhor amigo, quem é você? Para aquela pessoa que não gosta muito de você, quem é você? No texto que você vai ler a seguir, Grace, essa menininha que está aí, fala dela mesma, colocando-se no lugar da sua mãe. Exatamente aquilo que a tia fez ali com meu filho, tá bom? Então vamos lá. Página 36 agora. Eu vou ler para vocês o que a Grace escreveu, tá certo? Então vamos lá. Meus filhos, chamo-me Dirce, tenho 41 anos. Tenho duas lindas filhas danadinhas. Uma é a Grace e a outra a Karina. A maior é a Grace, que tem 11 anos e está ficando cada vez mais enjoadinha. Em termos de roupas, sapatos, presentes, comidas e etc. Mas é uma filha e tanto. Ela adora tocar órgão eletrônico, mas me enche, porque fica tocando e ensaiando uma só música. A menor é a Karina, que tem 7 anos e está no 2º ano da escola Auguri. A Grace é ranheta, briga com sua irmã que nem um gato brigando com um cachorro. Mas quando é hora de ajudar na lição, ela adora sua irmãzinha. As duas me amam. De vez em quando, porém, dá a louca nelas e haja paciência. Eu as amo do jeito que são. Sou dona de casa, mãe, médica, cozinheira, cabeleireira, decoradora e costureira. Nós conversamos muito. Às vezes dou bronca, quando é preciso, mas dou também apoio, carinho e muito amor. Aí tá o nome dela lá embaixo e a idade. É a Grace e tem 11 anos, tá? Então, a Grace aqui fez uma carta, né? Só que ela escreveu essa carta como se ela fosse a mãe dela, contando as coisas que acontecem, como elas são, o que elas gostam de fazer, qual é a idade delas, né? Enfim. Beleza, então a página 36 foi a leitura que a tia fez e eu vou fazer com vocês a página 37, tá? A tia Cláudia vai fazer junto com vocês. Então vamos lá. Organização de texto. Para escrever o texto, meus filhos, Grace se colocou no lugar da sua mãe e escreveu como se fosse ela, né? Por isso, no início do texto lá, ela colocou: chamo-me Dirce, tenho 41 anos. Dirce é a mãe, tá? Contou qual o nome dela, a idade, falou das suas filhas, o nome.
a idade, escreveu também como elas são e o que fazem e como é o relacionamento e o sentimento que existe entre elas. Enquanto escrevia, Grace poderia ter feito para ela mesma algumas perguntas. Que perguntas seriam essas? Né? Eu não fiz uma entrevista? Naquela hora que eu estava fazendo a entrevista, o meu filho poderia ter escrito, mas eu quis fazer a entrevista justamente para vocês entenderem, ficar mais divertido, né? Animado. E aí nós vamos fazer agora o seguinte exercício aí, ó. Preste atenção, escreva algumas dessas possíveis perguntas para os seguintes trechos do texto, tá? Então, ó, livrinho aberto dessa maneira, tá? Aqui está o texto, aqui está o exercício. Então, vamos lá. Número 1, ó, está exatamente assim, ó. Vou fazer igualzinho está no livro de vocês. Aqui está o número 1. E aí no número 1 tem uma linha, né? E a resposta dessa pergunta está embaixo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler a resposta e imaginar como seria essa pergunta. Então, vamos lá. A primeira resposta é: chamo-me Dirce. Se alguém responde, se eu estou entrevistando alguém e alguém responde para mim, chamo-me Dirce, qual foi a pergunta que eu fiz para essa pessoa? Como você se chama? Então, eu vou escrever aqui com letra maiúscula, ó. Como você se chama? E se eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Então, agora ficou certo, olha lá. Como você se chama? E aí ela responde, chamo-me Dirce. Número 2, a mesma coisa, a linha lá no número 2. E a resposta é, tenho 41 anos. Então, qual foi essa pergunta? Quem sabe? Quantos anos você tem? Então, eu vou colocar lá no número 2, ó. Letra maiúscula. Quantos anos você tem? Ponto de interrogação. Quantos anos você tem? E ela respondeu, tenho 41 anos. Muito bem. Número 3, a mesma coisa. Olha lá a linha. Número 3. Ela respondeu, tenho 2 lindas filhas, danadinhas. Uma é a Grace e a outra a Karina. Se ela respondeu isso, o que eu perguntei para ela? Você tem filhos? Então, eu vou colocar lá, ó. Você tem filhos? Ponto de interrogação. E aí ela respondeu, tenho 2 lindas filhas danadinhas. Uma é a Grace e a outra é a Karina, tá? Número 4. Vamos lá ver a resposta para a gente formular a pergunta. Ela adora tocar órgão eletrônico, mas me enche porque fica tocando e ensaiando uma só música. Bom, ela respondeu sobre uma filha, né? Então, o que eu poderia ter perguntado para ela? Quem é a filha que gosta de tocar órgão eletrônico? Lá no texto, quem é a filha? Não é a Grace? Então, eu vou perguntar, o que a Grace gosta de fazer? Então, eu vou escrever, ó, o que a Grace é o nome, então eu vou colocar letra maiúscula. O que a Grace gosta de fazer? Ponto de interrogação. O que a Grace gosta de fazer? E ela respondeu. Ela adora tocar órgão eletrônico, né? Muito bem. Número 5.
Vamos ler a resposta para saber qual vai ser a pergunta. Eu as amo do jeito que são, né? Ela se referiu a quem? Quem é que ela ama do jeito que elas são? As filhas. Então, qual seria a pergunta? Qual seria a pergunta? Você ama as suas filhas? Então, vamos lá, ó. V maiúsculo, começo de frase. Você ama suas filhas? Ponto de interrogação. E a última, vamos lá. Nós conversamos muito. Às vezes dou bronca, quando é preciso, mas dou também apoio, carinho e muito amor. Então, o que ela perguntou? O que ela perguntou? Você conversa com suas filhas? De novo, ó, V maiúsculo. Você conversa com suas filhas? Ponto de interrogação. Então, eu coloquei perguntas para as respostas, certo? Ficou alguma dúvida nessa página? Se ficou, pergunta lá no chat para a tia que a tia responde, tá bom? E agora nós vamos para a página 38. Na página 38 está dizendo assim, criação de textos. Imagine que você é a sua mãe. Escreva um texto como se você fosse sua mãe falando de você. Como a Grace fez. Vocês têm o exemplo do texto da Grace, tá? Aí está dizendo que antes de você escrever o texto, que vocês poderiam ser entrevistados pelos seus colegas na classe. Como vocês estão em casa, vocês podem fazer a mesma coisa que a tia fez aqui com o filho dela, vocês podem fazer com alguém aí. Pedir para essa pessoa falar como se fosse a mãe e não a criança, tá bom? Quem quiser, tá? Não é obrigado. Porque é uma brincadeira legal, foi divertido, né? Eu ouvi do meu filho como se ele estivesse respondendo por mim, certo? Muito bem. Aí, vocês vão fazer a entrevista. Na entrevista tem as perguntas. Como se chama seu filho? Quantos anos tem? Onde ele estuda? Em que ano ele está? Ele gosta de estudar? E do 1 ao 14 são as perguntas da entrevista, tá certo? E aí é a mesma coisa sempre nesse livrinho aqui. Eu tenho a ficha A4. Na ficha A4 eu tenho o aluno, o ano e a data. Preencher o nome do aluno, o ano e a data. Aqui eu tenho um espaço que é para você fazer um desenho, né? Você não vai fazer uma entrevista? Você pode desenhar, você entrevistando uma pessoa, né? Fazer um cenário, como a tia fez. Atrás da tia Cláudia, no vídeo, não tinha um cenário? O cenário estava dizendo, desculpe o transtorno, estamos em obra. Eu tinha aquele cenário aqui na minha casa e aí eu fiz ali para parecer que eu estava na rua fazendo uma entrevista, né? Que eu era uma repórter, né? Famosa, certo? Então, vocês podem fazer esse desenho aqui também, bem caprichado, bem colorido, tá bom? E aí, virando a folhinha, que continua sendo a ficha, a mesma ficha, só que agora é a parte, ó, escrita. Aí aqui, vocês podem pegar o exemplo, ó, o exemplo da 36, né, que a Grace fez, e fazer a de vocês. Só que aqui, vocês vão responder, vocês vão fazer como se fosse a mãe de vocês falando. Então, cada um vai escrever como se fosse a mamãe. Lá em cima vai colocar um título, vai escolher um título. A minha história, a minha vida, a fala da mamãe, tá? O título naquela linha menor, como quiser, tá bom? E depois vocês vão escrever.
vão olhar lá na página e vão ver exatamente como ela escreveu. Quando ela começa a escrever, ela fica afastada da margem, né, que é o ponto parágrafo. Se for mudar de assunto, afastado da margem. Se acabar a linha e for continuar a frase, não precisa afastar da margem, tá bom? Caprichem aí, vocês são capazes, são inteligentes, a tia Cláudia tem certeza disso. E quando a gente voltar, a tia Cláudia vai fazer a correção desses textos. Vou colocar vocês para lerem para os seus amigos na sala de aula também, para eles poderem conhecer um pouquinho mais de vocês, do que vocês gostam, certo? Mas por enquanto a gente tem que fazer dessa maneira, tá bom? Então, o que ficou para vocês aí fazerem sem a tia? Ficou o desenho, que está lá, ó, desenhe sua mãe, e aí vocês podem aproveitar para incrementar o desenho, já desenhar uma entrevista com a mamãe de vocês, e atrás vai fazer um pequeno texto, né, com essa entrevista, tá bom, meus amores? Então, um beijinho para vocês, caprichem na redação, tá bom?